Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser: ainda balança o coração e a cabeça dele ou dela? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino. Opção número 2, o cristal ou quartzo, tanto faz, é a mesma coisa. Então se conectem a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrem-se que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. Então vamos tentar descobrir se a gente ainda balança a cabeça e o coração dessa pessoa. Lembrando que essa é a parte mais importante do vídeo, não adianta fazer escolha de qualquer jeito, daqui que vai ser a resposta que vocês vão ter. Então dê uma parada, respire fundo, veja realmente qual a pedra chama mais atenção, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Meu telefone está no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? E sugestões de tema podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e sempre trazendo. Gente, essa semana eu não sei se eu consigo, ontem eu já não consegui colocar vídeo para vocês, essa semana eu não sei se eu vou conseguir colocar, tá? A minha profissão, vocês sabem que não é youtuber, né? Eu não vivo disso e nessa época do ano é a época do ano que eu mais tenho encomenda. Então eu tô com algumas encomendas aí estourando o prazo limite, então não tô tendo tempo de conseguir gravar os vídeos, tá? Então, caso eu não consiga, vocês me desculpem. Acredito que a semana que vem ou na outra já consigo voltar ao normal, tá bom? Mas é que eu tô realmente com muitas encomendas aí, tá chegando no limite do prazo e eu não entrego nada depois do prazo, então vou tentar, mas se eu não conseguir, vocês não fiquem bravas não, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, se a gente ainda mexe com a cabeça e o coração dessa pessoa. Opção número 1, citrino. Opção número 2, o cristal. Se conectem sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Eu vou dar andamento no vídeo, somente para ele não ficar muito longo. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha tranquilamente. Quem preferir pode fazer a escolha pela capa do vídeo, que é a foto das pedras, tá bom? Então vamos lá, para quem conseguiu se conectar e escolheu o citrino. Ainda balança o coração e a cabeça dele ou dela. Para quem se conectou com o citrino. Ainda balança o coração e a cabeça dele. Para quem se conectou com o citrino. Ainda balanço o coração e a cabeça dele ou dela. Para quem se conectou com o citrino. Ainda balanço o coração e a cabeça dele ou dela. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio. Nós temos a carta do dependurado. O dependurado, gente, é uma carta que no sim ou não nos responde como não. Mas aqui, o que eu não responderia para vocês nem sim nem não. Eu respondo o seguinte: essa pessoa está olhando para a situação de vocês de uma forma diferente do que costumava olhar, tá? O dependurado, ele está sempre preso a uma situação de cabeça para baixo. Então, ele está olhando a situação por um ângulo diferente. Está olhando a situação por um outro prisma. Quando a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a nossa postura muda. Então, o que pode significar aqui? Se essa pessoa tinha muita certeza do que vocês sentiam por ela, ela pode estar em dúvida. Opa, será que já começou a me esquecer? Será que está começando a desencanar? Esse tipo de situação. Ou seja, aqui, respondendo a pergunta, né? Se você balança ainda o coração e a cabeça dessa pessoa, essa pessoa está começando a ter dúvidas aí com relação à situação. Se antes ela tinha certeza de que vocês eram apaixonados, hoje ela tem dúvida. Se antes ela tinha dúvidas se vocês eram apaixonados, hoje ela pode ter a certeza de sim ou não, tá? Vamos tentar entender melhor o dependurado aqui com o outro deck, tá bom? Então vamos lá. Ainda balança o coração e a cabeça dessa pessoa para quem se conectou com o citrino.
Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o citrino. Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o citrino. Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o citrino. Vamos ver. Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o citrino. Pensem aí na pessoa que vocês querem saber, tá? Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 9 de paus, 5 de copas, cavaleiro de espadas, mago, rainha de paus e torre. Gente, aqui vocês balançam e balançam forte, tá? A própria torre já vem falando que vocês mexem com as estruturas dessa pessoa. Mas vamos lá. A resposta aqui é sim, com certeza. Ainda balançam sim, não só a cabeça, como o coração dessa pessoa e como o resto também. Vocês tiram a pessoa do prumo aí, vocês balançam as estruturas dessa pessoa. Essa pessoa, ela se coloca diante dessa situação de uma forma mais na defensiva, de uma forma mais aí na proteção, né? A gente abre o jogo com um 9 de paus, ou seja, essa pessoa ali meio que com um pé atrás, essa pessoa ali meio que guardada, meio que na defensiva. O 9 de paus nos fala da gente muito se protegendo, da gente ali numa posição mais de defesa diante das situações. Essa pessoa está lamentando alguma coisa aí que aconteceu, tá? A gente vem com o 5 de copas. E o 5 de copas é uma carta de lamentação. Ou seja, a gente lamentando algo que ocorreu aí, chorando sobre o leite derramado, né? É uma carta que eu acho que tem que ter muito cuidado com o 5 de copas. Porque o 5 de copas nos fala muito da gente chorar sobre o leite derramado, lamentar alguma coisa. Mas é uma carta que nos fala muito da gente focando numa situação pelo lado mais negativo, pelo pior lado aí, né? E tem uma coisa muito séria, quando a gente foca em alguma coisa, tudo aquilo que a gente pensa, a gente pede. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. E tudo que a gente plasma é um pedido para o universo. O problema é quando a gente começa a focar numa situação pelo lado mais negativo. Quando a gente começa a pensar numa situação pelo lado mais negativo. A gente pensando pelo lado mais negativo, a gente pede pelo lado mais negativo. E aqui existe exatamente isso, lamentar algo que aconteceu. O ficar ali lambendo feridas, né? O 5 de copas nos fala muito disso, de ficar lamentando, chorando sobre o leite derramado. É uma pessoa que vocês estão lidando que é extremamente imatura, é uma pessoa que é muito racional, ela vem como um cavaleiro de espadas, mas uma imaturidade muito grande, uma imaturidade muito forte, porque o cavaleiro de espadas, ele é imaturo. Ele é muito racional sim, mas é extremamente imaturo. Essa pessoa, na verdade, ela tem a intenção, tem a vontade, tem o desejo de recomeçar algo com vocês. A gente tem aqui a carta do mago, né? E o mago nos fala, primeiro, que essa pessoa enxerga vocês de uma forma muito única, de uma forma muito exclusiva. Porque o mago é o arcano de número 1, né? E segundo, essa pessoa tem sim a vontade, de começar ou recomeçar algo com vocês. Porque o mago, ele sempre quer começar ou recomeçar algo, né? Quer fazer com que a coisa aí comece a circular, que a coisa aí comece a acontecer. Então o mago, ele é uma carta de inícios, mas é uma carta de ação também. Essa pessoa, ela vê vocês, independente do sexo de vocês, desculpa, a voz hoje está indo embora cedo, como uma rainha de paus. E o que é a rainha de paus? Enxerga vocês como uma pessoa bonita, forte, atraente, interessante, que vai à luta, que dá a cara ao tapa, que não tem medo de enfrentar adversidades, que não tem medo de enfrentar problemas. Ou seja, essa pessoa, ela é meio encantada aí por vocês. Além de ter uma forte atração, um forte desejo sexual também, tá? Acha vocês aí extremamente bonitas, extremamente atraentes, extremamente interessantes sexualmente falando. Então a gente percebe que existe aqui
uma atração física também muito forte, uma atração física muito grande. E vocês mexem totalmente com as estruturas dessa pessoa. A gente vem com a torre. A torre é uma carta que nos fala de estruturas abaladas, né? Ou seja, vocês comprometem aí, vocês não só balançam, como muitas vezes derrubam também essa pessoa. A torre nos fala que vocês mexem tanto com essa pessoa que muitas vezes ela pensa em cair, né? Ou vamos sentar para não cair, né? Ou seja, vocês mexem profundamente com essa pessoa ainda. Só que essa pessoa provavelmente ela olha para a situação de vocês e ela pensa por um lado mais negativo, por um lado aí mais, talvez pelas dificuldades que vocês teriam que ter, pelas dificuldades que vocês teriam que passar para conseguir se acertar, ou esse tipo de coisa. Provavelmente já está olhando a situação mais pelos problemas do que pelo que resultaria. Tá? O 5 de copas nos fala muito da gente olhando a situação pelo lado mais negativo, a gente olhando a situação pelo lado mais difícil, tá? Ou seja, essa pessoa provavelmente ela está plasmando de uma forma que não é muito legal. E o mago, ele nos fala o seguinte, né? Nós temos na mesa do mago os 4 elementos, um pedaço de pau, uma moeda, uma taça e uma espada. Os 4 elementos estão ali, fogo, água, terra e ar. Tudo aquilo que a gente pensa tem uma grande força para acontecer, tem um grande poder aí de se transformar em realidade. E essa pessoa provavelmente já está pensando na situação de vocês mais pelo lado negativo. E isso, justamente por ter um mago aqui, dificulta mais ainda as coisas de acontecerem, né? Trava mais as coisas de acontecerem. Mas o que eu achei interessante aqui é que essa pessoa está começando a olhar a situação de uma forma diferente, começando a olhar a situação aí por um outro prisma. Então as coisas podem acontecer, podem fluir, podem se fazer, tá? O que é legal nessa situação é que a pessoa está perdendo aí um pouco as certezas que ela tinha. E quando a gente tem muita certeza diante de algo, a gente acaba muitas vezes se acomodando diante desse algo, né? E aqui, automaticamente, quando você perde essa certeza aí de que o outro é muito apaixonado, de que você tem esse poder todo sobre a outra pessoa, muitas vezes a gente começa a se mexer, a gente começa a sacudir com medo de perder o que a gente não quer perder, né? Então, essa posição do dependurado aqui como energia principal, eu achei muito interessante nesse sentido. Pode ser para muitos aqui que as coisas comecem a andar, as coisas comecem a acontecer, porque provavelmente para muitos aqui a pessoa vai perder a certeza do que vocês tinham por ela. Então, por medo de perder, a pessoa começa a se posicionar, começa a se colocar diante das situações. Mas respondendo a pergunta, né, se vocês ainda balançam o coração e a cabeça dessa pessoa, com certeza absoluta, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema, podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e sempre trazendo, tá bom? E meu telefone está no descritivo do vídeo. Quem se interessar por uma consulta particular, somente na sua energia, entre em contato que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo ou o cristal, né? Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o quartzo, o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o cristal, vamos ver. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa para quem se conectou com o quartzo, o cristal de rocha aí. Olha o que veio de novo, gente. Dependurado. Ela virou certinho na hora de embaralhar. Dependurado nos fala o quê? A situação parada, a situação ali sem grandes movimentações, sem grandes acontecimentos, mas servindo para se olhar a situação por um ângulo diferente. Servindo para olhar a situação por um outro prisma, por um outro lado. O dependurado, geralmente, ele nos responde não como resposta, tá? Vamos ver aqui com o resto das cartas se realmente fala que vocês não mexem mais com o coração dessa pessoa e a cabeça dela, ou não, ou é o que ele vem nos falando é que a pessoa está começando a olhar a situação por um lado diferente, por um prisma diferente.
A partir daí tudo pode mudar, tudo pode acontecer, tá bom? O Dependurado, para quem não assistiu o primeiro vídeo, veio também como energia principal, tá? Ainda balança o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa, para quem se conectou com o cristal. Ainda balanço o coração e a cabeça desta pessoa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Lua, As de Paus, 5 de Espadas, Temperança, Pagem de Paus e 4 de Copas. Bom, vamos lá. Gente, a gente começou com a carta do Dependurado, que é uma carta que nos fala da pessoa começando a olhar situações por ângulos diferentes, né? Começando a olhar situações de outras formas, de outros jeitos. Aqui, respondendo a pergunta, vocês mexem sim com essa pessoa ainda, tanto com a cabeça como com o coração. Mas vocês estão lidando com uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem medo de enfrentar as coisas, por mais tediosa que possa estar a vida dela, tá? A gente abre o jogo com a carta da Lua. A Lua é uma carta que nos fala de sentimento. A Lua sempre nos fala de sentimento. Como eu sempre falo, a Lua ela é um símbolo mundial do romantismo, né? Não tem como a gente olhar para uma lua cheia e não pensar em quem a gente ama. Ah, eu sou apaixonado, olho a lua e não lembro da pessoa. Então você ama do jeito errado. Isso não é amor, porque é quase tão natural quanto respirar. Você olhar para a lua e lembrar da pessoa que você gosta, né? A lua é um símbolo de romantismo. A lua nos traz essa mágica, né? De olhar para ela e pensar em quem a gente ama. Então a lua ela vem aqui nos falando que existe sim sentimento entre vocês. Porém, existe muita confusão emocional também. Porque a lua nos fala de confusão emocional. Existe sentimento? Existe. Mas muitas vezes a gente romantiza demais as coisas ou enfeita demais as coisas. Aqui existe uma forte paixão, um forte tesão, uma forte vontade aqui. A gente tem um As de Paus e um Pagem de Paus. Ou seja, quem está separado aqui, essa pessoa pensa em reatar, essa pessoa pensa em voltar aí com vocês. Pensa aí em retomar a relação de vocês. Porque a vida dela está extremamente chata, está parada, está monótona, está ali na paradez, né? O 4 de copas aqui nos fala da vida em preto e branco, as coisas monótonas, sem movimentação, sem grandes acontecimentos. Essa pessoa tem vontade, sim, de renovar, de retomar a relação com vocês. Não, Márcio, a gente não está separado. Então essa pessoa quer reviver aí uma série de coisas. Tipo coisas que vocês faziam antes e que não estão podendo fazer agora ou deixaram de fazer agora. Então tem vontade aqui de retomar, de renascer, de reviver essa situação, tá? Essa pessoa aqui, gente, vocês estão lidando com uma pessoa que o forte dela também não é a coragem, né? A gente vem aqui com um 5 de espadas. E o 5 de espadas é uma carta que nos fala muito de medo. Medo de tentar e não dar certo, medo de encarar a situação e a coisa não fluir, a coisa não acontecer, enfim. Essa pessoa tem muito medo de tentar fazer com que essa história aconteça e que ele ou ela saia derrotado dessa situação. Porque o 5 de espadas é uma carta que nos fala muito do medo de perdermos, o medo de sermos derrotados diante da vida, derrotados diante das situações. O 5 de espadas sempre nos fala do medo das coisas não acontecerem, não darem certo, não obterem aí sucesso. Então o 5 de espadas é o medo de sermos derrotados diante de uma situação. Então a gente percebe que essa pessoa tem medo sim de investir
e as coisas não fluírem, não acontecerem do jeito que ela gostaria e ela sair derrotada diante da situação. Mas o que a pessoa não percebe é o seguinte, que quando a gente luta por algo, nós temos duas opções, ou ganhar ou perder. Quando a gente não luta por uma situação, a gente já tem a derrota como certa. E a pessoa muitas vezes deixa de lutar por algo com medo de não sair vencedor diante da situação e sem se dar conta que se ela não lutar por aquilo, ela já perdeu, né? Então é o medo aqui de ser derrotado diante da vida, o medo de ser derrotado diante das situações. Mas aqui é uma questão de tempo para que as coisas se equilibrem. É uma questão de tempo aqui para que as coisas aconteçam. A gente vem com a carta da temperança. E a temperança é uma carta muito bonita. Muitas de vocês aí têm cisma com a temperança, reclamam que a temperança é isso, que a temperança é mole, que a temperança é lenta. Primeiro, eu não entendo por que isso. Porque a temperança, primeiro de tudo, não é a carta mais lenta do tarô. Existem cartas que são mais demoradas do que a temperança. E, gente, a temperança ela é representada por um anjo. Um anjo que está com um pé na terra e um pé na água. Ou seja, a figura já é super bem representada, né? Um anjo que está trazendo ali estabilidade, que está trazendo equilíbrio para a situação de vocês. Então a temperança fala assim, calma que as coisas estão entrando nos eixos, né? As coisas estão entrando aí no ritmo que tem que ser. As coisas estão se acertando, estão se equilibrando, estão se harmonizando. E a tendência é que elas se equilibrem. A tendência é que a própria espiritualidade ajude vocês para que as coisas possam se fazer, para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam vir a dar certo. Então a energia da temperança ela é uma energia muito bonita, ela é uma energia muito favorável. É uma energia que as coisas têm sim chances de acontecer, têm chances sim de se fazer, tem chance sim de dar certo e que isso possa vir a resultar em ótimos frutos aí a serem colhidos, tá? Aqui a gente percebe que existe forte paixão, forte desejo, forte tesão aí. A gente vem com um pajem de paus. O pajem de paus é uma carta que nos fala muito de desejo, de vontade, de intensidade. O pajem de paus também nos fala que muitas aqui podem vir a receber uma mensagem e bem rapidamente, tá? O pajem de paus ele nos fala muito de comunicação. Todo pajem é um mensageiro, todo pajem é um comunicador. Então aqui muitas de vocês podem sim receber mensagem, podem sim receber algum convite de sair, de fazer alguma coisa, tá? Aqui está forte essa possibilidade, mesmo para as pessoas que estão aí meio que brigados, meio que afastados, que não estão juntos. Existe sim a possibilidade de vir aí um convite, alguma coisa do gênero, tá? E a gente termina aqui com um 4 de copas. O que é o 4 de copas? O 4 de copas eu falo que é a vida em preto e branco, né? Porque é uma carta que fala das coisas meio paradas, das coisas meio tediosas. Que apesar de se ter outras opções, apesar de se ter aí outras possibilidades, a gente não vê muita graça, não vê muito brilho, não vê muito colorido nessa situação. Então o 4 de copas nos fala que essa pessoa está achando a vida meio sem graça, a vida meio parada, a vida meio monótona aí. Que vocês acabam trazendo para a vida dessa pessoa um brilho e um colorido especial. Um brilho e um colorido que muitas vezes ela não vê em outras situações ou com outras pessoas, né? Então, respondendo a pergunta, ainda balança o coração e a cabeça dessa pessoa? Balançam sim, tá? E cada vez mais a pessoa está tendo noção do quanto vocês conseguem mexer com ela. Ou seja, vocês mexem sim, e essa pessoa está tendo uma visão diferente da situação. Está percebendo que vocês mexem e mexem forte com essa pessoa. Essa pessoa tem muita paixão aqui por vocês, tá, gente? O lance aqui de pele de vocês é muito forte, é muito intenso, né? Chega perto, arrepia. Mas aqui não é só a parte, não é só o tesão que fala alto. Aqui também existe sentimento, existe algo mais forte aqui, né? A gente vem com a lua e vem com a temperança. Muitos aqui podem se tratar sim de ligações de outras vidas, muitos aqui podem sim se tratar de ligação de outros tempos, tá? A temperança é uma carta que nos fala muito de ligações de vidas passadas. É óbvio que aqui se trata de uma tiragem coletiva, não é para todo mundo, mas muitos aqui têm ligações sim,
que vem aí de vidas passadas, tá? Mas aqui existe um tesão muito grande, existe uma atração muito forte, mas existe também sentimento. Mas aqui o medo das coisas não acontecerem é muito grande. O medo das coisas não fluírem ou darem errado também é muito forte. Essa pessoa tem muito medo de tentar, de investir, de lutar e ser derrotado diante da vida, ser derrotado diante da situação. Então a pessoa ela é meio medrosa, ela tem sim um pouco de medo aqui de investir e as coisas não acontecerem, né? Esse eu acho que é um grande empecilho aqui para vocês. Mas vocês mexem sim, tanto com o coração como com a cabeça dessa pessoa, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando e sempre trazendo. E quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.